Começando mais um Falha de Cobertura, matematicamente mantido na Série A por aparelhos. Sport tenta uma zebra contra o Galo, mas desiste no meio do caminho. A matemática é cruel demais. Vasco perde a terceira seguida e Fernando Diniz tem que consultar dicionário em busca de novas ofensas aos jogadores. Ler também é um exercício. Inter segue acreditando no projeto Z4 de Ramon Dias e arranca empate heróico do Bahia. Render-se nunca, retroceder jamais. Corinthians perde em casa e aumenta a drama do sem-teto Memphis Depay. Moradia digna é uma obrigação de Luciano Huck. Neymar volta de lesão e garante derrota do Santos já de olho na Série B, onde poderá se lesionar com muito mais facilidade. Ele se lesiona brincando. Prejudicado pela falta de um jogo de ida para perder, Palmeiras perde pro Mirassol. Faltou emoção. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor e doutorando Serginho da Pereira Nunes. Mais uma rodada de reta final de Campeonato Brasileiro. Serginho da Pereira Nunes! Professor, boa noite, craque Daniel. Campeonato chegando ao seu final. E eu acho que o nosso amigo de casa, que acompanha o Falha de Cobertura, vai precisar do nosso apoio. No início da rodada, no sábado, o Sport até ganhava do Atlético Mineiro até a metade do segundo tempo, roubando pontos, né, que ele nem tem como usar, até que o Justiça, né, fez justiça e o Galo virou, mesmo sem poder usar o gol anual de Hulk com bola rolando, que foi gasto, infelizmente, na semana passada na Copa Sul-Americana. Exatamente, Daniel. Quando a bola está rolando, o Hulk deveria ficar sentado. Isso é que eu acho que ele deveria fazer. Ou então, até deitado no gramado ali, se poupando. Aí quando de repente tem um pênalti, ou até mesmo uma falta, aí de repente ele pode levantar. De repente ele pode ficar até deitado, pensando nisso, ele pode ficar deitado dentro da área, esperando por um pênalti, ou reclamando por um pênalti. Permanentemente ali pedindo um pênalti. Exatamente. Que atualmente é o que ele sabe fazer. Estatística, matematicamente, Serginho, você que vem demonstrando interesse pela matemática, matematicamente, se ele ficar deitado pedindo um pênalti ininterruptamente durante 90 minutos, ele vai ter mais chances de conseguir. Com certeza. Mas o problema, Serginho, falando em matemática, é que o Sport percebeu que estava roubando pontos de um time que também não faz pontos. Então o que poderia acabar acontecendo ali era um resultado sem pontos, ou seja, uma aberração matemática que causaria um grande paradoxo nessa tabela, fazendo talvez com que o campeonato tivesse que ser reiniciado, Serginho, o que não pode acontecer, as televisões não permitem, porque isso acabaria atrasando o show de fim de ano do Roberto Carlos. O Roberto Carlos teria que fazer o show de fim de ano ali em abril, o que é muito difícil, já que é um período em que ele já está desmontado e guardado numa gaveta do Projac. Em relação a essa derrota do Sport, né, tem uma outra questão importante, que é a crueldade que estão fazendo com essa equipe, Daniel. Você vê que o Sport, ele perdeu de 4-2. Um torcedor dessa equipe, principalmente. Um torcedor dessa equipe, com certeza. O Sport estava perdendo de 4-2. Faltam 6 rodadas para o fim do Brasileiro. E o Sport ainda não está matematicamente rebaixado, craque Daniel. Olha a perversidade dessa ciência matemática. Todo mundo já sabe desse rebaixamento desde a terceira rodada. Mas a matemática obriga a torcida a ter fé. E os jogadores a dizer repetidas vezes que vão lutar até o fim. Ninguém aguenta mais lutar no esporte, craque Daniel. É impossível que em pleno 2025 a gente ainda não tenha como provar cientificamente o rebaixamento do esporte. Tem que existir alguma maneira, algum ramo experimental da matemática que possa provar isso. Mas tem. É a astrologia, Serginho. É a cromoterapia. O tarô. No tarô, o esporte já está rebaixado desde o ano passado. São ciências mais avançadas, enquanto que a matemática, como é uma ciência limitada pela exatidão, não tem a capacidade, não tem meios de calcular um Lucas Lima, por exemplo. Se você digitar Lucas Lima numa calculadora, a calculadora explode. Você sabia disso? Eu sabia. Tanto que eu nunca digitei Lucas Lima numa calculadora e nem vou digitar. Agora, eu posso, se você quiser,
no futuro, fazer uma super reportagem me aventurando aí pelo mundo da matemática para tentar entender o esporte ou até tentar entender o Lucas Lima. Perigoso, hein, Serginho? Perigoso, mas não seria sacrifício para mim, porque você sabe que eu estou me aventurando e eu estou estudando cada vez mais. Inclusive, tem várias partes da matemática que tem letra também. Tem X, tem Y, tem A, tem B, tem C, tem aquele triângulo. Triângulo não é letra, tá, Serginho? Só um pequeno comentário. Mas assim, como eu já estou familiarizado com todas as letras, eu acho que eu não vou ter dificuldade. Talvez você esteja se familiarizando com mais letras do que as letras que realmente existem. Eu vou repetir. Triângulo não é letra. Tá? Tem isso em mente na conclusão aí da sua tese de doutorado. Mas triângulo também não é número, cara. O A é um triângulo. Tá bom. Agora, só uma coisa em relação ao Atlético, só pra gente finalizar esse assunto, e eu quero que você ouça bem no que eu vou dizer agora, porque é o seguinte. Na semana passada, você, jornalista, diplomado, doutorando, informou que o Atlético Mineiro venceu o Lanús pela Sul-Americana, quando, na verdade, ele havia vencido o Independente Del Valle. Serginho, eu tive que passar pelo constrangimento de ser corrigido por internauta, Serginho. Serginho, eu estou há muitos anos nessa profissão para ficar sendo corrigido por internauta. Ainda mais o tipo de internauta que acompanha esse programa com todo respeito. São pessoas problemáticas, Serginho. E eu disse aqui com muito orgulho que você era o único profissional da imprensa brasileira que ainda não havia abandonado a Sul-Americana. E todo esse tempo você estava fingindo que você estava acompanhando essa competição, Serginho. Peço desculpa. É que no momento ali desse jogo do Atlético, estava passando um capítulo importante da novela Cruel Istambul, que é a nova novela turca da Band, e eu estou acompanhando. Vasco 1, Juventude 3. Bom, acompanhou esse jogo ou estava vendo novela turca na Bandeirantes? Não era no meu horário, cara. Esse jogo eu acompanhei. E mais uma derrota do time do Vasco da Gama. Em casa, em São Januário. E teve gente criticando a gente, porque a gente estava criticando o Vasco da Gama aqui na sequência de vitórias do Vasco. Pois é. Nós somos a única mesa redonda que não se deixou enganar por aquela sequência de vitórias. E a gente sabe que o Vasco é um time tão equilibrado que depois de uma sequência de vitórias, vai vir uma sequência de derrotas. Equilíbrio é uma das virtudes mais importantes. Exatamente. Agora, essa derrota diante do time do Juventude foi uma derrota interessante, porque com certeza foi muito ruim pro Vasco. Mas a vitória do Juventude foi pior ainda pro Juventude, porque assim como o Sport, manteve a esperança da torcida do Juventude no time não ser rebaixado para a Série B. Olha que jogo difícil para ambas as equipes. Manter a esperança é sempre a opção mais desgastante, Serginho. Não é aconselhável. Mas aí, como eu sabia que o time do Fernando Diniz, eles são imprevisíveis, eu estava achando que depois da expulsão do Paulo Henrique, o Vasco poderia virar o jogo. O Vasco ele já estava perdendo 2-1 quando o Paulo Henrique foi expulso. Eu falei assim, agora o Vasco vai crescer. Mas o Fernando, porque né, como jogador a menos do Vasco, o Vasco ia crescer. Mas o Fernando Diniz, ele é tão imprevisível que eu não consegui nem prever que o time dele se comportaria da maneira totalmente previsível depois da expulsão e tomaria mais um gol e perderia o jogo. Ele está muito à frente. No mental, ele está muito à frente. Olha só como ele colocou você dentro da teia de imprevisibilidade dele. E você ficou mentalmente preso ali. Ele é tão imprevisível que quando você espera que ele seja imprevisível, porque ele sempre é imprevisível, ele é previsível. E isso é um tipo de imprevisibilidade. Você vê que o Juventude ele veio para perder pro Vasco e não conseguiu. Agora, na minha análise, eu acho também, aí pro torcedor do Vasco entender, eu acho que uma expulsão foi insuficiente pro Vasco. O ideal seria o Vasco ali perder até mais um ou até 2 atletas expulsos, porque aí com certeza ia clarear mais o meio-campo, e eu ter menos jogadores do Vasco, você errar um passe, ia criar espaço, né? Ia criar espaço. O futebol hoje é criar espaço. E você ter jogadores a menos ali, principalmente no Vasco, vai criar espaço. Eu acho até que as expulsões poderiam ocorrer antes da partida começar. Para aí não ter como esses atletas atrapalhar a equipe nesse tempinho ali que eles ficam em campo. Porque se você demole, o Vasco toma um gol em menos de um minuto. Tem jogador do Vasco que tem potencial para entregar um gol em menos de um minuto. Com certeza.
E no final da partida, indignados com a derrota, os torcedores vascaínos começaram a jogar latas e copos no gramado na esperança do Vasco perder os mandos de campo e eles não serem mais obrigados a ver essas atuações de perto. Vamos aguardar agora para ver se a CBF entende esse apelo da torcida vascaína. Eu tenho certeza que a CBF vai ter a sensibilidade para pelo menos considerar tirar esses mandos de campo do Vasco e dar esse presente para a torcida Cruz Maltina. Mas essa questão do quebra-quebra, talvez os torcedores do Vasco tenham que quebrar mais coisa lá, cara, entendeu? Porque São Januário, ele é um estádio difícil de você quebrar, porque você não sabe se algumas coisas já estão quebradas ou não. É um estádio muito antigo. E se tiver quebrado, você também não sabe se aquilo estava quebrado desde o começo, há 10 anos atrás, na primeira passagem ali, ou se ele foi quebrado semana passada. Você também não entende. Então eu acho que assim, para a CBF realmente prestar atenção, quebraria o estádio todo. Internacional 2, Bahia 2. Agora, falando em presença de torcedores em estádio, Serginho, no empate entre Internacional e Bahia, o que chamou a atenção foi que, mais uma vez, o Beira-Rio não estava cheio. Mesmo com uma promoção onde os sócios-torcedores ganhavam ingressos gratuitamente, Serginho. Então, o que vinha acontecendo? Eu me informei sobre isso. Alguns torcedores colorados estão pagando um plano adicional que dá a eles o direito de não ir às partidas. Olha que iniciativa bacana da diretoria do Inter. Com certeza. Isso aí é um nicho, palavra nova, de mercado que os clubes ainda não exploram muito, entendeu? O que é o das pessoas que não querem nenhum tipo de contato com o próprio time, com o time de coração. Estão dispostas aí a pagar para serem mantidas o mais longe possível de qualquer tipo de aborrecimento a esse respeito. Isso aí seria o programa, aqui batizado, de sócio não torcedor. E eu digo mais, Serginho. Poderia ter um pacote ainda mais premium, ainda mais exclusivo do sócio não torcedor, onde você recebe notícias falsas do seu clube, como vitórias e títulos. O torcedor poderia viver uma realidade paralela onde o seu time é campeão mundial. E no momento, infelizmente, só o Palmeiras tem esse plano disponível. O problema é que se você atrasa também o pagamento de um tipo de pacote como esse, você é capturado por uma van em movimento e largado dentro do estádio em dia de jogo. E te trancam lá dentro. Então, além de regularizar a sua situação junto ao clube, você ainda tem que pagar o ingresso para poder sair. É o chamado egresso, craque Daniel. Quando o torcedor, ele é obrigado a assistir um jogo. Em vez de pagar, você entra de graça e paga para sair. E paga para ir embora. É o ingresso reverso. Exatamente, é o egresso. Muito interessante. Hoje em dia, Serginho, a verdade é que só sofre com futebol e com o mundo real quem quer. A verdade é essa. Com certeza. Mas apesar da descrença aí do torcedor do Inter, o clube está seguindo a risco o planejamento da diretoria, quando a diretoria trouxe o técnico Ramon Dias, Daniel, que a gente já falou aqui. A diretoria sabe, o técnico Ramon, ele precisa que o Inter entre na zona do rebaixamento, para aí sim o técnico Ramon usar toda a sua experiência de livrar times do rebaixamento. Fato que já pode acontecer na próxima rodada. Se tudo der certo, o Inter já pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada. E é bom que seja logo, tá? É bom que seja logo, porque se isso for acontecer só na última rodada do campeonato, esse tão sonhado Z4 do Inter, não vai dar tempo de sair. E aí serão mais 2 anos de Ramon Dias para o Inter voltar para a Série A. São Paulo 0, Energético Bragantino 1. E o São Paulo provou que já está totalmente adaptado à Vila Belmiro e perdeu sem fazer esforço para o Bragantino no sábado. E como se não bastasse, na entrevista coletiva, o técnico Hernan Crespo não desanimou e anunciou que fica no São Paulo para o ano que vem, Serginho. Mas talvez seja o caso de desanimar sim, entendeu? Eu aposto que o torcedor do São Paulo já está desanimado. Mas o problema nem é isso, tá, Serginho? O problema é que o Crespo deu essa entrevista dizendo que vai ficar, mas ninguém pediu para ele ficar. E agora a diretoria do São Paulo ficou numa situação que até por uma questão de educação se vê obrigada a renovar o contrato desse treinador. É que o São Paulo ficou aí refém da etiqueta, né, da boa educação, dessa manobra aí do técnico Crespo, Daniel. Infelizmente. O técnico... Se ele fosse completamente descompensado, destemperado, agressivo, desse uma cabeçada nas pessoas, como, por exemplo, o técnico Serginho Chulapa, ou de repente até o técnico Leão, que recentemente aí fez aquelas declarações dele. Brilhou bastante, parece, brilhou bastante aí no painel, na palestra. No painel. Talvez aí a diretoria ficasse tranquila. Mas como é um técnico muito educado, tá sempre bem arrumado, ela não tem como negar. O técnico Crespo, ele sabe que a diretoria do São Paulo vai demorar para mandar ele embora.
Porque a verdade é que a diretoria do São Paulo se sente culpada de ter demitido ele da vez anterior. E isso é como um relacionamento, onde você pede, pelo amor de Deus, para a pessoa voltar para você rasteja no chão, você implora, você finge que está fazendo terapia, você se submete às maiores humilhações, você finge que respeita os pais da pessoa, e quando ela finalmente volta para você, você percebe que não tem nenhum sentimento por ela. E que está preso numa relação emocionalmente falida por muitos e muitos anos. Corinthians 0, Ceará 1. Então, craque Daniel, aqui a gente tem um exemplo de como a diretoria do Corinthians faz mal ao Clube Corinthians. Porque o Corinthians, agora para esse jogo do Ceará, não deixou o atacante do Ceará, que pertence ao Corinthians, o atacante Pedro Raul, ser escalado ontem. E o que aconteceu? O Corinthians tomou um gol. O ataque do Ceará funcionou. Exatamente. Se o Corinthians tivesse deixado o Pedro Raul jogar, dificilmente esse gol sairia, ainda mais ali na Arena Corinthians, Cadrão. Ou seja, você tem a vantagem de ter conseguido emprestar o Pedro Raul, já é uma grande vantagem, você tirar esse jogador do teu clube, botar ele no time adversário. E aí, quando esse time adversário for jogar contra você, você não deixa ele jogar o Pedro Raul. Olha a falta de conhecimento do futebol dessa diretoria do Corinthians. Exatamente, a hora do Pedro Raul ajudar o Corinthians. Não dá pra entender. E aí também não dá pra entender o raciocínio do Dorival ou da diretoria do Corinthians. Depois, eles não querem ser hostilizados pela torcida. Depois não querem ter seus veículos apedrejados em estacionamento de shopping, né? Exatamente. E eu digo mais, o Corinthians tinha que ter feito um contrato em que obrigasse o Ceará a escalar o Pedro Raul contra o Corinthians. Isso é um básico de contrato de empréstimo de jogador, desse tipo de jogador. Mas além de mais uma derrota em casa, o que já nem é mais notícia ali pelo Corinthians, a grande polêmica foi o pedido do clube para que o Memphis Depay saia do quarto de hotel onde ele mora, porque foi revelada a lista de mordomias do atleta pagas pelo clube, que além de diversos itens do frigobar do hotel, que a gente sabe que não é brincadeira, ele conta com um violão exclusivo. Serginho, um violão exclusivo. Ou seja, ninguém pode tocar, nem se for rapidinho, nem se for só a introdução de Fácil, Extremamente Fácil, do Jota Quest. Não pode. Só uma pessoa pode tocar a introdução de Fácil, Extremamente Fácil do Jota Quest naquele violão, e essa pessoa se chama Memphis Depay. Olha a situação desesperadora, é uma situação de desespero, essa é a palavra, que se encontra o Corinthians nessa reta final tão importante do campeonato. Mas aí, Daniel, eu acho que o problema é maior. Maior do que um violão exclusivo? Com certeza, cara. Com certeza eu vou explicar. Tá bom, explica aí. Porque todo mundo sabe que numa roda de violão, dependendo da música, mesmo sendo fácil, extremamente fácil, do Jota Quest, um violão legal é você poder fazer um solo. É você poder tocar um solinho com aquelas cordas estalando, fazendo tic-tic-tic-tic. Que isso aqui é a coisa interessante do violão. O problema é que, para você fazer isso, você precisa ter alguém fazendo a base da música. Ou seja, você precisa de um violonista base exclusivo também. Então o Corinthians, ele, tudo bem, disponibilizou um violão exclusivo para o Memphis Depay. Mas ele também tinha que ter colocado um funcionário do clube, de repente talvez até o Dorival, para poder tocar, por exemplo, ali os acordes base ali de Sultans of Swing, para o Memphis poder entrar no solo, para poder arrepiar. Senão o Memphis não arrepia, entendeu? De repente até um filho do Dorival fazendo essa base. Exatamente, só tocando a base não arrepia. E de repente o funcionário ali podia ficar ali 24 horas à disposição para se o Memphis precisasse tocar um Sultans, em alguma emergência, alguma situação de piscina à noite. De churrasco, a cobertura de dele luau. tem tudo isso, de luau, com uma galera maneira. Ele não tem como fazer. Não tem como fazer. Talvez por isso até não esteja rendendo tão bem em campo, no Serginho. Mas o atleta tem que olhar ele de uma maneira completa. Não, eu até entendo, Serginho, a sua preocupação com a questão da base do violão, sua preocupação com o churrasco, com a piscina, com o luau. O solo do Sultans é difícil. Mas isso é até barato, Serginho. Mas agora, se o Memphis estivesse se alimentando e se hidratando exclusivamente do frigobar do hotel, aí essa despesa vai ficar realmente pesada. Aí a gente está falando de números. De números que pesam. De preços abusivos. Se o Memphis toma, hoje, uma Coca Zero e come um Kit Kat, Serginho, como um pré-treino, isso pode sair mais caro do que ele fazer um gol. Vai ser mais negócio colocar ele em campo. Ou seja, prejudicando o Corinthians cada vez mais. Só de todinho. Tanto financeiramente quanto tecnicamente. Só de todinho que ele toma, daria para contratar pelo menos ali um time inteiro do Guarani. E a gente sabe a situação que o Guarani está passando.
E nem é porque ele toma muito todinho também, o Memphis. É porque cada todinho num frigobar custa aí uma base de 6 mil reais. Nesse hotel que ele tá aí. Te cobraram 6 mil reais naquele todinho, Serginho? Na verdade, cobraram você, cara. Bom. Agora, para a gente ter uma ideia um pouco melhor, um pouco mais aprofundada do nível de desespero financeiro que está atravessando o Corinthians, tem um lance que ilustra muito bem isso nesse jogo. Houve um lance em que o Memphis bateu uma falta pro gol e o seu companheiro de equipe, André Ramalho, se atirou na frente da bola em desespero para impedir o gol do Memphis e impedir o pagamento de bônus pro Memphis. Senão ele não recebe. Senão o resto do time não recebe salário. E sabe-se lá quanto que esse bônus está valendo em todinho hoje, Serginho? Deve ser muito todinho, velho. Deve ser muito todinho. Craque Daniel, quando um jogo como o Vitória e Botafogo dá 0-0, a gente tem que olhar para outro lugar. Porque se a gente for olhar pro jogo, acho que a gente vai ficar triste. Qual é o risco de a gente nunca mais querer acompanhar futebol? Exatamente. Então, a minha análise vai partir para um problema que tem acontecido com Vitória, que é o mascote, Craque Daniel. Assim como o mascote do esporte, o mascote do Vitória também é um leão. E a gente sabe... Um animal que não vem dando certo esse ano. Não é um ano bom pro leão. Exatamente. Ainda mais porque a gente sabe que a espécie de leão nativa do Brasil é o leão de circo, Craque Daniel, que é um animal muito debilitado, é um animal cheio de sarna, é um animal com problema digestivo, é um animal que só se alimenta de macarrão, ou às vezes de um vigia do circo, se tiver de bobeira. Então, assim, não é um problema do leão. Muito menos um problema do mascote do Vitória. É um problema do leão brasileiro, Craque Daniel. É o problema do leão brasileiro. É, eu acho. Entendeu? Então eu acho que assim, talvez fosse o caso, minha opinião, jornalista futuro, doutor, professor Serginho. Vamos aguardar. Minha opinião é que se fosse o caso de trocar de mascote para um outro animal. Ou para uma outra atração de circo. De repente mais saudável. Mais vitoriosa? Exatamente, porque a gente tem que valorizar a arte circense. O circo no Brasil está abandonado. O mascote podia ser uma pessoa que é cuspindo fogo, às vezes até parcialmente queimando ali um pouco. Podia ser aquele contorcionista, ou a contorcionista. Podia ser aquele motociclista preso numa bola, rodando desesperado, talvez tentando fazer uma entrega num lugar que ele nunca chega. Isso aí passa realmente uma ideia mais forte do que, com certeza, um leão todo arrebentado, todo diabético, esquecido numa jaula. Por isso, inclusive, Serginho, o ator Marcos Frota, o ator circense Marcos Frota, que passa ao mesmo tempo a ideia de magia, do circo, né? Da arte, do artista Tonho da Lua, e da cotovelada, que são as 3 valências mais importantes no futebol moderno hoje, que é justamente o que o Vitória precisa para sair dessa situação. E quem se interessa em se aprofundar um pouco mais nesse assunto da cotovelada, é só buscar pelo vídeo Marcos Frota justifica cotovelada em garoto na quadra poliesportiva da Vila Cruzeiro. Exatamente. E o Marcos Frota, ele deve estar com a agenda bastante livre, pode pegar com certeza este job, palavra nova, job de mascote do Vitória, quarto e domingo no Bardão, com total tranquilidade. Então, oportunidade para distribuir cotovelada, ele vai ter. Flamengo 3, Santos 2. E no Maracanã, testemunhamos vários confrontos interessantes. Neymar versus arbitragem, Neymar versus comissão técnica do Santos, Neymar versus companheiros de equipe do Santos e Neymar versus Carrascal, conhecido como Neymar colombiano, ou seja, ali um Neymar versus Neymar. E tivemos um Neymar versus o próprio Neymar, que é ele mesmo. Ou talvez até, como o Carrascal é o Neymar colombiano, talvez isso faça do Neymar o Carrascal brasileiro. Com certeza. E o Neymar, que é o projeto Neymar, ele começou Que bem. é a maior contratação de desfalque do mundo no ano de 2025. Com certeza, ele começou muito bem. Ele leva um cartão amarelo logo no início da partida. Parecia ali que o cartão vermelho, né, para ele poder curtir uma suspensão automática ali com a galera do pôquer, parecia que era uma questão de tempo. Mas no final, não veio esse cartão. Ele ficou até os 40 do segundo tempo e acabou sendo substituído, reclamando bastante de ter saído antes de se lesionar. Ou antes de tomar o segundo amarelo, que era o que ele pretendia. Mas é que o Neymar jogou fora da posição original dele, né, Serginho? Que é o camarote. Ali no camarote ele ajuda demais o Santos. Demais. Tanto até quando o Vojvoda reposicionou o Neymar fora de campo, tornou ele ali indisponível para os companheiros de time, os companheiros não podiam nem não conseguiam nem enxergar ele, nem ouvir, muito menos ouvir. O Santos disparou, cara. Não meteu 2 gols. Se tivesse mais tempo, tinha virado o jogo. 2 gols em 5 minutos. É, mas pelo menos essa derrota serviu para o Santos descobrir, para o Vojvoda, né, entender o seu modelo de jogo ideal, que é escalar o Neymar
para poder tirar o Neymar. E isso injeta um ânimo extremamente forte nos atletas, isso ficou comprovado no jogo ontem. Com certeza. Mas mesmo em campo, o Neymar tentou se ausentar de todas as formas possíveis das jogadas. Tanto até que teve um lance que ele foi até a própria área dele mesmo, do próprio Santos, bateu um tiro de meta, que o goleiro dele ia bater, ele foi lá e bateu. Pro lado, deu um passo pro lado. Deu um tiro pro lado. E aí o zagueiro foi, deu um chutão pra frente, mas o Neymar não estava lá para receber. Ou seja, ele tentou ajudar de todas as formas. Com certeza. Mirassol 2, Palmeiras 1. Serginho, essa derrota do Palmeiras pode ser colocada na conta da altitude de Mirassol? Sim. Que é uma cidade, Mirassol, para quem não conhece, Mirassol é uma cidade que existe e está a 587 metros acima do nível do mar. Pode parecer pouco, mas eu faço uma sugestão. Tenta você subir 587 metros, partindo da praia, só de sunga, só com um espetinho de camarão frito em óleo reutilizado na sua barriga. Você vai ter dificuldade. Com certeza. Então, é natural que o Palmeiras tenha dificuldade. Com certeza. 587 metros não é tão alto ali quanto os 16 mil metros. Não, que Serginho, 587 metros não é tão alto quanto 16 mil metros. Eu acho que Não é. desnecessário dizer isso. Não, cara. Não mas tem é ninguém, importante. eu acho que no planeta, que acha que 587 metros é tão alto quanto 16 mil metros. Acho que você fazer essa afirmação, você estivesse trazendo uma informação para o amigo do Fala de Cobertura, é desnecessário. Porque eu achei que nossos amigos, eles poderiam saber, entendeu? Era importante eles saberem. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente sabe, até alguém dizer. De qualquer maneira, eu acho que 587 metros já dá uma prejudicada, entendeu? Nos jogadores que têm mais dificuldade em oxigenar o cérebro. E no Palmeiras, tem bastante desse tipo de jogador. Entendeu? Fortaleza 2, Grêmio 2. O Grêmio, ele empatou fora de casa com Fortaleza sob o comando, entendeu? Do auxiliar técnico Sidney Lobo, entendeu? Já que o técnico e viajante do tempo, Mano Menezes, estava suspenso. Provavelmente, Mano ali ele já sabia que o jogo terminaria empatado e ele decidiu forçar um terceiro amarelo no jogo anterior para ele poder descansar. E depois da partida, o auxiliar Sidney disse que os jogadores estavam indignados no vestiário, pois viram a possibilidade da vitória. E a pergunta que fica é, indignados com quem? Talvez com o próprio Sidney, talvez com os atletas do Fortaleza, talvez com os pais, talvez com o rumo que a vida deles tomou e que os levou a defender esse Grêmio. Talvez com o influencer Carlinhos Maia. O fato é que o que não falta é gente para se indignar, Serginho. Mas o problema da indignação, Daniel, principalmente entre esses jovens aí, que são muito impressionáveis, o jovem é impressionável, né? Como tem aí muitos dos atletas do Grêmio. O jovem é bobo, Serginho. Exatamente, é que você acaba montando uma banda de hardcore, Daniel. E o Grêmio não está com tempo para perder com hardcore nesse momento. A equipe já tem problema o suficiente. O que não indignou ninguém, porque já era esperado, foi a falha do goleiro Breno, do Fortaleza, que largou a bola nos pés do atacante do Grêmio, Carlos Vinícius. Goleiro Breno, que já foi atleta do Grêmio, ou seja, é o projeto do Grêmio emprestar seus jogadores para adversários, para prejudicar esses adversários, já rendendo frutos de forma direta. Com certeza. Parabéns à diretoria do Grêmio. Esse gol pode fazer toda a diferença. Ponto final no Fala de Cobertura de hoje. E ontem no Maracanã, vimos o atleta Neymar fazer uma coisa que não víamos há muito tempo ele fazer. Sair de campo sozinho, sem auxílio de macas, muletas ou carrinhos elétricos. No entanto, vimos também o atleta Neymar fazer mais uma vez aquilo que mais tem feito nesses últimos anos de carreira: reclamar. Neymar reclama do árbitro, reclama do pênalti marcado, do pênalti não marcado, do passe errado do companheiro, do passe certo do companheiro, mas que não foi pra ele, do adversário, do torcedor adversário, do próprio torcedor, do técnico antigo, do técnico atual, do próximo técnico, do gramado sintético, que não é um gramado, da imprensa especializada, da convocação da seleção, da não convocação da seleção, da estrutura do Santos, do CT do Santos, do departamento médico do Santos, Neymar reclama de absolutamente tudo. E se pensarmos que a dor de uma lesão é a reclamação do corpo inflamado, Neymar talvez seja uma grande inflamação, reclamando dele mesmo. Um garoto para o qual o gramado é um grande corredor de um shopping lotado, onde ele se joga no chão simplesmente porque o pai não consegue lhe dar o título mundial que ele pediu. Ou então, um vovô rabugento que não para de falar no ouvido das pessoas que só há um jeito certo de fazer as coisas e que é o jeito dele. Ou as duas coisas juntas, numa nova interpretação da expressão outrora alegre, vovô garoto.
que agora talvez tenha que se chamar bebê idoso. E reclamam. Um beijo no seu sorriso, um forte abraço e até o próximo programa. Um forte abraço a todos.